Olá, queridos, Tairo Rabal, vocês aqui trazendo um relato um pouquinho da nossa situação aqui em Jerusalém atual. Tenho recebido muitas mensagens dos amigos, familiares aí do Brasil, perguntando como é que está a situação aí, como é que está essa escalada entre Irã e Estados Unidos, Terceira Guerra Mundial. Então, acho pertinente passar para vocês um pouquinho o relato do que está se passando aqui. Para quem não sabe, é um sentimento um pouco revoltante ver as pessoas defendendo e lamentando a morte de um terrorista. Para a maioria de muitos, você nunca tinha ouvido falar em Soleimani, né? Até esse episódio da sua morte. E por conta desse episódio, começam a defender e acusar o Trump de estar iniciando uma guerra, uma terceira guerra mundial. Primeiramente, temos que saber o relato de quem está no Irã e o relato de quem está aqui no Oriente Médio, vivendo debaixo da influência e da consequência de uma vida promovendo a agitação terrorista, armando grupos revolucionários, fornecendo recursos para a faixa de Gaza, soltar foguetes contra Israel. Esse é o Soleimani, que muitos não conhecem. Então, agora há pouco eu vi o relato de uma observadora de direitos humanos no Irã, de política iraniana do Oriente Médio, e ela é iraniana, e ela agradecendo ao presidente Trump e explicando que na maior parte do país o sentimento é de alegria. Os iranianos estão felizes e agradecidos pela morte desse agitador, desse terrorista, que era o Soleimani. Então, que isso posso trazer para vocês um relato verdadeiro. Aqui em Israel, particularmente, a vida segue absolutamente normal. A gente não vê nenhum aumento de segurança nas ruas, porque aqui a segurança é alerta em caráter permanente. Então a gente continua em perfeita normalidade. Essas ameaças de que vai varrer Israel do mapa, isso o Irã faz desde 48, desde a Guerra da Independência. Nós precisamos entender que esse país aqui é um país que foi criado contra todas as possibilidades, debaixo de todos os desafios. Eu sugiro a vocês que estudem um pouquinho a formação do Estado de Israel. Isso aqui é um milagre. E eles venceram a sua primeira guerra menos de 24 horas depois de terem nascido. Então, um país recém-nascido foi covardemente atacado por todos os seus vizinhos, por mais de uma dezena de inimigos. E quem eram as forças de defesa de Israel? Eram camponeses, eram tropas regulares realmente, eram em torno de 600 pessoas, um milhar de pessoas. Então, a covardia dos povos ao redor é tamanha, e ao ponto de atacar uma nação desorganizada, recém-nascida, e Israel venceu. Então, Israel está muito tranquila, porque os egípcios se levantaram contra, os romanos, né, os nazistas, e nenhum deles mais existem, né? Se tem apenas uma parte dos povos. Israel continua de pé, o povo de Israel vive, e por aqui a gente não se abala com essas notícias sensacionalistas, porque a gente tem os nossos olhos vidrados e fitados da palavra e naquilo que Deus nos assegura, que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Salmo 121, versículo 4. Então fiquem em paz. Me preocupa muito mais a situação de segurança pública de vocês aí no Brasil, sinceramente, sem hipocrisia. Me preocupa muito mais. Eu ouço relatos muito mais aterrorizantes de parentes, de amigos aí no Brasil sofrendo de violência urbana, e do que vocês precisam se preocupar por aqui. Continue orando pela gente, a gente agradece e de forma recíproca retribui as orações, mas aqui seguem tudo na mais perfeita normalidade, ok? E não caio nesse discurso mentiroso, nessa falácia da mídia esquerdista, que gosta de levantar polêmica, mas cadê a revolta deles aí esse mês passado, onde mais de 1.600 jovens foram assassinados pelo regime iraniano em protestos pacíficos? 1.600 jovens. Quantas milhares de famílias estão sofrendo, chorando os seus mortos e fazendo essa agitação? No Irã, as pessoas estão trocando presentes, estão celebrando
a morte desse terrorista. Então, muita calma, pessoal. Ainda não é a Terceira Guerra Mundial, não. Um abraço para todos, obrigado e espero que tenha sido esclarecedor.